Olá pessoal, tenho uma dica especial de filmes para vocês. O nome do filme é Uma Skatista Radical, Skater Girl no original. E o filme acompanha uma jovem Prerna, uma jovem de uma família pobre que mora no setor rural da Índia. E é uma jovem que é muito retraída, tanto pelas questões pessoais e também pelas questões sociais da região, ainda mais por ser uma mulher, por ser uma mais velha e de ser ainda numa família pobre e ser da casta inferior, né, da casta inferior, que é uma certa divisão da própria região, da própria Índia. Isso faz com que a jovem fique muito mais excluída e retraída nessa sua juventude. Ela acaba encontrando uma inglesa e um americano, a Jéssica e o Eric, um objeto maravilhoso que é o skate, e acaba fazendo com que a sua vida mude completamente. É um filme bem bacana, alto astral, segundo a própria Netflix, e claro, é alto astral, é um filme bem gostoso de ser assistido. É um pouco clichê, você já deve ter ouvido alguma história parecida assim anteriormente, mas mesmo assim vale a pena ser assistido, eu recomendo. Bem, o filme acompanha essa jovem Prerna que ela mora junto com a sua família, eles têm problemas financeiros, isso atrapalha dela de estudar, atrapalha toda a aprendizagem dela, ela não tem uniforme, não tem caderno, na verdade ela nem ia para a escola, de certa forma ela acabou voltando para a escola, certa imposição ali do professor, do diretor que sente falta dela, sendo que ela estava tentando ajudar o pai a sustentar a casa. Lembrando que também isso não é muito visto de algo bom para o próprio pai, devido até mesmo ao orgulho, ele que tem que trazer o sustento para a própria casa, então ele impede da própria esposa e filha de trabalharem, e ela acaba voltando para a escola, só que por não ter uniforme, por não ter o caderno, acaba só piorando ainda mais as coisas. Prerna é uma jovem muito curiosa, ela tem vontade, tem a curiosidade de saber e de poder participar, mas que infelizmente devido à própria personalidade e também pela cultura da região, uma mulher, né? E isso faz com que ela fique ali apenas no seu quadrado. Mas aí quando ela faz uma amizade com uma inglesa, a Jéssica, e também com o americano Eric, os dois acabam chegando nessa região. A Jéssica ali de forma misteriosa para saber um pouco mais sobre o passado do seu pai. E o Eric, de certa forma, ali para que tem uma amizade com a Jéssica. Os dois acabam mostrando a magia ali do skate e fazendo com que Perna sinta atração por esse objeto, que por mais que no começo tenha um pouco de receio, ela acaba se apaixonando por esse esporte radical. E também toda a vila ali acaba sendo bem modificada. Bom, falando sobre o filme, ele não é genial. O filme ele tem diversos probleminhas de roteiro. O filme começa apresentando os problemas financeiros da própria casa, a questão da jovem até mesmo trabalhar, só que ao mesmo tempo o pai não gosta com que ela trabalha, devido até mesmo ao orgulho, e ele tem esses problemas financeiros, então é um filme que acaba não sendo muito claro e também trazendo algumas dualidades, algumas contradições, melhor dizendo, traz algumas contradições, mas pode passar completamente despercebido, porque essa não é a história é em relação à Perna se apaixonando mesmo e se libertando, se libertando, né? Indo para, conhecendo o mundo, desvendando novos horizontes, abrindo seus horizontes com esse objeto. O filme também ele aponta, o roteiro acaba citando algumas coisas da própria Índia, como por exemplo as castas que estão as castas superiores e inferiores, e essa é uma divisão cultural, eles não se misturam, eles vivem conforme as suas castas, né? Os seus, eles não se relacionam entre si. O filme aponta isso, certo? Começa a trabalhar, mas acaba deixando de lado, não acaba não sendo muito claro. Não é o objetivo do filme, mas eles acabam apontando e também falta clareza nisso, se não vai apresentar, se não vai desenvolver, então não precisa ser colocado isso. Inclusive, essas questões das castas têm muita coisa a ver também com a própria personagem Jéssica, que é uma personagem que ela
ela quer saber um pouco mais sobre o passado do seu pai, ela vai para essa região. É bacana até a história dessa personagem, mas o filme também não deixa muito claro sobre isso e também não resolve muito bem o próprio arco dessa personagem. Enfim, é um filme com diversos problemas de estrutura, de roteiro, de narrativa, de história. Tem muita coisa é apresentado, não fica muito claro, falta mesmo clareza nesse desenvolvimento e fechamento dessas pequenas histórias. Mas isso não afeta a sensação gostosa de assistir esse filme. Eu já estou falando esses problemas do filme, porque isso não afeta. O bacana mesmo é porque o filme ele se preocupou, conseguiu cuidar ali da personagem principal, a Prerna, e isso que é o mais encantador. Ela é uma personagem muito tímida, uma personagem retraída, tanto pelas questões pessoais, ela não gosta muito, ela tem receio de avançar e até um pouco complicado de compreender se isso é devido às questões culturais, por ela ser uma mulher nessa sociedade indiana, porque afinal de contas os homens ainda são valorizados, é, é, as famílias preferem ter um homem como filho, se tiver uma mulher como filho, é basicamente como não ter nada, então precisava ter um outro, porque a realização dessa família, a realização cultural é realmente ter um homem, ter um filho homem. E infelizmente é algo cultural ainda na Índia que foi retratado aqui nessa história. Então, já não sabe muito se essa personalidade, se esse jeito da personagem é devido às questões culturais ou até mesmo devido à própria personalidade dela. Mas isso aos poucos, isso vai mudando conforme ela se apaixona pelo skate. Ela tem receio em aprender e subir, né, em cima do skate, mas ela vai. Por mais que não tenha dado certo, ela tenta novamente, ainda mais com a ajuda, com o impulso do Eric e da Jéssica, e ela consegue fazer isso. E aos poucos ela se apaixona por esse objeto, que inclusive ela começa a quebrar regras, ela começa a fazer, a andar de skate até mesmo sem que os seus pais percebam, sem que os seus pais vejam. Ela busca ali formas para usar aquilo que os seus pais não concordam. E é bem bacana essa forma como a personagem tenta se libertar de tudo isso. Por mais que ela seja obrigada até mesmo a buscar um casamento, até mesmo a se casar de forma forçada, que é algo cultural da própria região, e a forma como ela escolhe os seus próprios caminhos, isso é que mais encanta ali nesse filme, essa personagem bem delicada, é, muito gostosa de acompanhar. Lembrando, tem todas essas falhas ali desses arcos pequenos, da personagem Jéssica, questão das castas, dos problemas financeiros da própria família, eles são colocados, não são muito bem desenvolvidos, mas não prejudica de você ter uma boa experiência ali com essa história. Para falar um pouco da própria protagonista, a Prerna, esqueci o nome, é um pouco complicado falar o nome da própria atriz, mas ela conseguiu trazer muito bem as nuances necessárias para a própria personagem. Personagem tímida, contraída, não avança, mas é uma personagem curiosa e conforme ela vai se apaixonando ali pelo skate, ali ela consegue também evoluir, trazer essa sensação de que a personagem ela está ficando diferente aos poucos, mas sempre está sendo barrado devido às questões sociais, até mesmo questões familiares. Quando ela pensa que ela vai, quando ela tenta ir, mas ela é barrada pelo pai, barrada pela mãe, e a própria protagonista, a atriz, conseguiu trazer esses pontos cruciais, por mais que ela seja uma atriz talvez inexperiente. Não cheguei a procurar os trabalhos dela, mas a gente consegue notar muito bem isso. Bom, Uma Skatista Radical é um bom filme, um bom entretenimento, assistam, é bem comovente, bem simplista, merece sua atenção e inclusive a trilha sonora do filme é magistral, é muito gostosa. Uma das coisas mais maravilhosas de filmes indianos são as trilhas sonoras desse filme. Inclusive, fica uma dica para vocês.
Costureira de Sonhos. Também é um filme bem bacana. Assistam esse filme. Assistam também Uma Skatista Radical. Vale a pena. E é claro, quero procurar um pouco mais de filmes indianos porque pelo menos esses dois aqui eu já fiquei encantado, já são gostosos de assistir. E quero procurar mais filmes da Índia, porque tem muita história. Que é um dos países que mais fazem filmes, se eu não me engano. E tem bastante filme interessante, eu quero assistir. E convido vocês também a desvendar essa nova cultura. Bom, pessoal, estou ficando por aqui. Minha nota para Uma Skatista Radical é 7. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, acessa também, curta o Facebook WR Filmes e também Wesley Ramos da Silva, além também do Instagram WR Filmes. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.